Graça e paz, igreja, tudo bom? Bom estar falando com vocês, muitas saudades. Nós já estamos há mais de 30 dias, né? Fora daí de Ananindeua, vocês sabem por causa do acidente que aconteceu com a nossa filha aqui nos Estados Unidos, onde ela mora. Nós saímos daí de Ananindeua no dia 23, né? De abril, e já fizemos mais de um mês aqui. E temos visto o agir de Deus desde que aconteceu o acidente, com uma grande mobilização de intercessão, de recursos, de pessoas que nos ajudaram para que pudéssemos vir para cá rapidamente, Deus agindo em menos tempo do que esperávamos. Chegamos aqui, já estávamos no hospital quando ela teve alta, e Deus tem agido de forma sobrenatural, cuidando da nossa filha. Todo o processo de recuperação tem sido bem assim, positivo, ela tem se recuperado bem, ainda depende muito de nós, né? Ainda não pode andar, ainda precisa de ajuda para tomar banho, enfim. E nós estamos aqui, vamos ficar aqui o tempo que for necessário para a sua total recuperação. Enquanto isso, se cuide, busque a Deus, ore por nós, fique firme em Deus, que isso é muito importante. Queridos, falando dessa circunstâncias que ainda estamos vivendo agora, sobre o acidente da nossa filha, uma coisa assim, importante a gente ressaltar, que esse acidente aconteceu, claro que acidente ninguém quer que aconteça, é uma coisa terrível, ninguém gosta, ninguém quer. Mas ele poderia ter sido evitado. Já há algum tempo, a minha filha tem o costume de vir para essa cidade onde ela estava trabalhando, fica a 200 quilômetros de Los Angeles, e trabalhava o dia todo e às vezes voltava à noite. Quando ela falava isso, eu dizia: filha, não volta à noite, descansa, no outro dia de manhã você vem. Mas não, pai, mas aqui as estradas são seguras, não tem problema. E realmente as estradas são seguras, não tem perigo. Eu digo: filha, nunca é bom a gente voltar depois de um dia de trabalho. Eu sempre aconselhava ela a não voltar à noite. Mas sabe como é jovem, né? E não, eu posso, eu chego, eu vou dormir em casa. E nesse dia do acidente ela acabou por fazer isso. E isso com certeza contribuiu muito, porque ela estava muito cansada. Minha filha é arquiteta e trabalha muito, usando a cabeça, enfim. E quando nós chegamos aqui, estávamos conversando com ela, ela disse: poxa, pai, você me aconselhou tantas vezes a não fazer isso, eu acabei ouvindo o conselho, até concordava contigo, mas não coloquei em prática e, poxa, acabei sofrendo um acidente. Disse: pois é, filha, isso poderia ter sido evitado, mas aprenda com isso, né? A gente tem que aprender, às vezes, com erro. É muito bom aprender com o erro dos outros. Dizem que quem é sábio é quem aprende com o erro dos outros. E inteligente é quem aprende com seus próprios erros. Então, aprenda com isso. É melhor esperar mais uma noite, mais um dia. Perca um dia, mas não perca a sua saúde, a sua vida. Enfim, diante de todas essas circunstâncias, eu estava olhando para esse texto que está em Provérbios. Eu queria falar, compartilhar uma palavra, até diante de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, sobre a importância do conselho, querido. Conselho é muito bom, né? Tem um ditado no mundo que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ele é totalmente infundado, porque conselho ele é fundamental. Ele não é só bom, ele é muito importante. Se a pessoa ouvir o conselho, e principalmente se for um conselho baseado na palavra, na verdade, colocar em prática, ele não vai correr risco, ele vai ser bem sucedido. E olha o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, muitas perdas, muitas tragédias que nós vivemos, elas poderiam ter sido evitadas. Como? Se nós ouvíssemos conselhos antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma compra, de fazer um negócio, de entrar em um negócio, sabe, alguma coisa que vai ter um peso de responsabilidade grande,
nós pudéssemos tomar conselho com pessoas sábias, maduras, homens de Deus, pessoas de bom caráter, e tomássemos esses conselhos antes de tomar essa decisão. Então, muitas coisas que acontecem conosco, sabe, elas podem ser evitadas. Não é porque o diabo está furioso. Não, querido, é porque nós somos imprudentes. É porque somos autossuficientes e não tomamos conselho antes de fazer. Acabamos não querendo ouvir ninguém, ouvimos só a nossa alma e acabamos nos precipitando e temos perda terrível. Uma coisa interessante, o livro de Salmos, querido, eu estava observando isso, um livro com 150 capítulos, com tanta riqueza em seu conteúdo, mas ele começa o livro de Salmos, versículo 1 do capítulo 1, diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha só, amados, um livro tão lido, tão importante, começa falando sobre conselho. Ele diz, olha, você pode ter certeza que você vai ser feliz se você não é deixar de ouvir conselho, mas se você não ouvir, não andar, não viver, não obedecer o conselho do ímpio. Porque é o que mais a gente vê hoje. Pessoas de todas as formas, pessoas que às vezes a gente nem conhece, que causam influência, né? Que hoje que é muito na moda, influencer digital. Pessoas que são influenciadoras no mundo virtual, que você não conhece, não sabe a vida que a pessoa leva, mas você gostou dela de repente. Eu estava vendo agora a reportagem sobre uma mulher que ganhou o Big Brother, que era uma desconhecida, não conheço essa mulher. Mas de repente se tornou famosa e tem mais de, 20 milhões de seguidores, que ela vai influenciar com o seu dia a dia, às vezes com o seu conselho, com alguma prática que pode ter dado certo para ela, mas não pode ser o certo para você. Então esse é conselho de ímpio. Esse é conselho que pode ter dado, como eu falei, certo para alguém, mas não pode dar certo para você. Então a Bíblia já começa dizendo, olha, você quer ser feliz? Não anda no conselho do ímpio. Ímpio é aquela pessoa que não serve a Deus, aquela pessoa que vive no pecado, que vive na iniquidade. Então muitas perdas, muitas coisas que acontecem com a gente podem ser evitadas. Ouça conselhos, ande cercado de conselheiros. Querido, é muito importante isso. Sabe? Hoje a gente vê muito cristão, muita gente que diz que serve a Deus, seguindo o conselho de pessoas que não têm, que não servem, não conhecem a Deus. Qual é o seu manual de vida? A sua própria experiência. Qual é o seu manual de vida? Uma forma que eu encontrei de viver, como eu falei, que pode ter sido até boa para ela, mas não é boa para você. Pessoas que veem alguém dando certo em um negócio, poxa, eu vou fazer isso, mas não tem dom, não tem talento para aquilo. Diz, não, mas aquilo dá dinheiro. Eu vou fazer faculdade disso aqui, porque isso aqui dá dinheiro. Você tem dom, talento para isso? Ouça um conselheiro antes, queridos. Eu, na vida dos meus filhos, sempre fui um conselheiro. Mesmo que ele não pedisse conselho, desde a sua formação profissional, eu fui percebendo desde a sua juventude, desde a sua infância, as aptidões, os dons, eu fui aconselhando eles. Então, se hoje a minha filha aqui é bem sucedida na sua profissão, a Raíssa aí é também muito bem sucedida na sua profissão, o Rafael buscando agora uma profissão que se encaixe dentro dos seus dons e talentos, é um excelente professor. Então eles foram aconselhados por nós que somos pais, que percebemos. Se eu fosse deixar eles à vontade para escolher segundo aquilo que dá mais dinheiro, segundo aquilo que fez sucesso na vida de alguém, provavelmente eles seriam mal-sucedidos. Então é importante que haja conselheiros na nossa vida, sabe? Não pessoas que não convivem com a gente, pessoas que não nos amam, às vezes pode até nos amar, mas não tem um padrão de vida que possa dar respaldo para ser um bom conselheiro. Querido, mas ela é gente boa, mas a pessoa eu gosto dela, mas ela me trata bem, ela gosta de mim, mas nem sempre quer dizer que ela vai ser um bom conselheiro.
porque o seu estilo de vida, a sua forma de vida, não dá respaldo para ela dar um conselho naquela área. Existem conselheiros específicos. Eu, quando montei a minha primeira empresa, que Deus começou a me abençoar muito financeiramente, eu fui atrás de um conselheiro naquela área específica. Fui buscar um pastor, amigo meu, que era empresário, bem-sucedido, e eu sentei com ele. Eu fui lá sentar com ele e falei para ele: querido, Deus tem me abençoado muito, meu negócio tem crescido, mas eu tenho medo de errar. O que é que eu faço com tudo isso que Deus tem feito? E ele me aconselhou: olha, não se sinta dono nunca de nada, você é apenas um mordomo, um gerente, Deus é o dono, então saiba que qualquer hora ele vem prestar conta com você. E eu peguei aquele conselho como base para a minha empresa e fui muito bem sucedido. Às vezes que eu não segui conselhos, que eu quis me tornar dono e não mais um gerente, às vezes que eu quis fazer coisas sem consultar a Deus, sem buscar conselhos, eu me dei mal. Mas todas as vezes que eu busquei conselho na palavra, em Deus, em pessoas que tinham experiências, pessoas maduras, queridos, eu fui bem sucedida. É isso que nós lemos aqui. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso é muito importante. Perder coisas, nós perdemos, desprezamos às vezes os conselheiros que Deus coloca na nossa vida. Querido, se você for perceber, sempre vai ter alguém por perto de você, no teu círculo de relacionamento, que pode ter uma palavra de sabedoria, de conselho, de direção para te dar. Porque Deus, nos amando e cuidando de nós, Ele vai colocar conselheiros, como você também pode ser um conselheiro na vida de alguém, nos teus filhos, no teu cônjuge, nos teus irmãos, nos teus discípulos. Deus, ele nos torna conselheiros e nos cerca de conselheiros. Para quê? Para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, para que a gente não perca tantas coisas, para que a gente não passe por tragédias que poderiam ter sido evitadas. Nem sempre, querida, o melhor conselho é aquele que nós queremos ouvir. Sabe qual é o problema hoje de muita gente não querer ouvir o conselheiro? É porque ele já está com o seu plano, com o seu projeto, todo aqui já concluído. Então, de repente, ele vai buscar um conselho e alguém pode dar um conselho que contraria a sua vontade, aquilo que ele já planejou. Então ele pega e diz: não, é melhor não ouvir ninguém, que pode ser que ele diga que não vai dar certo, e a pessoa vai sozinho para um projeto e acaba muitas vezes se arrebentando todo. Qual é o correto? Você buscar conselho. Olha, você tem experiência nessa área, o que é que eu faço? Estou diante de uma proposta, de uma oportunidade, mas eu não quero dar um passo errado. O que é que você me aconselha? Buscar pessoas maduras, que tenham experiência. É muito mais seguro, querido, é muito mais tranquilo. A chance de você ser bem-sucedido é muito maior. Mas às vezes não queremos ouvir, porque pode ser que aquele conselho contrarie, né, a minha vontade. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de a gente controlar, a nossa vontade. Você quer viver segundo o conselho que te agrada ou segundo o conselho que vai te prosperar e te abençoar? É uma decisão que você tem que tomar. Toda grande empresa, toda empresa sadia, se você for ver, porque essa empresa é bem sucedida, você vai perceber que nessa empresa ela tem um conselho, um grupo que se chama Conselho da Empresa. Normalmente é formada pelas pessoas mais maduras, muitas vezes nem são sócios da empresa, mas são funcionários que foram muito bem sucedidos, fizeram muito sucesso na sua profissão dentro daquela empresa, e eles são separados, às vezes já aposentados ou mesmo na ativa, eles fazem parte do conselho daquela empresa. Então toda grande decisão, toda decisão importante que aquela empresa vai tomar, seja para abrir uma nova filial, seja para comprar, vender, fazer alguma coisa, ela reúne aquele conselho e vai ouvir todo mundo. O conselheiro financeiro, o conselheiro contábil, todas as pessoas. Então mesmo o presidente, o dono da empresa, ou a diretoria daquela empresa, tendo o poder de decidir se faz ou não faz, ele prefere ouvir o conselho antes.
E normalmente nos estatutos dessa empresa, nas regras, ele diz, olha, que o conselho, que a maioria do conselho aprovar, isso será decidido. Isso é a forma mais segura para eles, sabe, de fazer negócio, de dar certo, de não quebrar. Empresas que muitas vezes são centralizadas apenas no seu dono, e ele toma todas as decisões e tudo é ele que faz, acaba por uma hora ou outra fazer um negócio errado e pôr aquela empresa no chão, quebrada totalmente. Queridos, eu quero fazer essa comparação de uma empresa com a nossa própria vida, a nossa vida. Um dia nós entregamos nossa vida ao Senhor. Dissemos, Senhor, a partir de hoje a minha vida, o meu querer, as minhas vontades é do Senhor. Quando Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, Ele disse, olha, você tem o direito de fazer, decidir o que você quiser. Eu estou te dando esse direito, escolher me servir ou não. E Deus nos deu. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós pegamos não o livre-arbítrio, mas dizemos, Senhor, está aqui as minhas vontades. Tu é o dono, eu te reconheço como dono da minha vida, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. E Deus vai dizer assim, então tudo bem, a tua vida me pertence, mas a partir de hoje também você vai ficar o gerente da tua vida. Você vai gerenciar a tua vida. Então todas as decisões, escolhas que você vai fazer é responsabilidade sua. Então, querido, uma vida que hoje não nos pertence mais, a minha vida pertence ao Senhor. Mas Ele me deu a responsabilidade de cuidar dela, de gerenciar tudo que acontece com ela. Como eu devo fazer isso? Como uma grande empresa faz? Faz um conselho, forma uma diretoria. Como devemos fazer para gerenciar a nossa vida? Ouve conselheiros, anda perto de pessoas, tenha no seu círculo de relacionamento pessoas maduras, que sejam bons conselheiros, que vão te ajudar. A Bíblia fala que da multidão de conselheiros, ou seja, não é exatamente essa palavra multidão, mas diz, olha, nos muitos conselheiros há sabedoria. Então não tente resolver viver a tua vida como se só você fosse responsável. Você é o responsável, você é o gerente, mas chame pessoas para te ajudar. Deus tem levantado aqui na igreja homens, mulheres capazes que podem te ajudar, mas o que você faz às vezes? Vai ouvir pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus, vai ouvir pessoas que não convivem com você, que não te conhecem, que não conhecem a tua história, para ouvir conselhos. Querido, não faça isso. Deus tem levantado pastores aqui, líderes de células, líderes de ministério que estão aqui para serem usados por Deus. Toda pessoa, talvez não, sabe? Mas são pessoas que nós confiamos, que nós demos responsabilidade para se tornarem não só um pregador na célula, mas principalmente um conselheiro. A principal função do pastor não é pregar. A principal função do líder não é pregar o evangelho, mas é te aconselhar, te ajudar. Sabe, Jesus muitas vezes, quando alguém vinha buscar nele algum milagre, ele dava conselhos para aquela pessoa. Ele dizia assim, olha, você pecou até aqui, agora vai, não peques mais. Aquilo é um conselho. Se você não pecar mais, você não vai se encontrar mais nessa situação. Então nós somos gerentes da nossa vida, mas procure não gerenciar sozinho. Tua vida é muito maior e muito mais importante, muito mais valiosa do que você imagina. Só que às vezes a gente pega o espírito da autossuficiência e coloca ela para gerir a nossa vida. Não, eu posso, eu consigo, eu já sei, né, eu dou conta, eu não vou incomodar ninguém, eu não vou perturbar ninguém, querido. Vai tomar uma decisão, por mais simples que às vezes até pareça. Olha, pastor, eu vou mudar de casa, vou trocar de emprego, vou largar o meu emprego, vou fazer esse curso. Busque conselho, senta com o teu líder, senta com o pastor da igreja. Querido, eu estou meio indeciso, eu estou meio inseguro. O que é que eu faço? Me dá uma direção, é muito importante. Querido, Moisés foi um homem, eu sempre digo,
na Bíblia, o homem que teve experiências mais profundas e mais íntimas com Deus. Ninguém teve aquela experiência de Moisés de passar por 2 vezes, 40 dias no monte, tendo comunhão pessoal com Deus. Moisés foi o único que viu a glória de Deus, literalmente com seus olhos. Falava com Deus como se fala com uma pessoa. Mas Moisés, mesmo fazendo a vontade de Deus, quando ele tira o povo do Egito, e ele está no meio daquele deserto, e havia, claro, uma multidão, havia muitos problemas de relacionamento, pessoas que queriam ouvir Deus, queriam consultar a Deus, e Moisés era o único líder dali. Ele estava fazendo a vontade de Deus, ele era um homem de Deus, tremendamente, mas ele estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Quando seu sogro Jetro sabe que Moisés estava passando perto do local onde ele morava, ele pega sua esposa, seus filhos, que Moisés tinha deixado com ele enquanto foi buscar o povo no Egito, ele vai ao encontro de Moisés. E no outro dia, pela manhã, quando Jetro acorda, ele vê uma cena que ele diz: o que está acontecendo? Um homem já experiente, um homem que reconhecia os feitos de Deus na vida, no ministério de Moisés. Ele vê Moisés sentado no sol. Moisés sentado, querido, o deserto é um lugar terrível, um sol escaldante, um calor terrível, e Moisés sentado provavelmente num banco ali, e uma fila interminável de pessoas no sol, pela manhã até o final da tarde. Pessoas que queriam que julgassem a causa deles, pessoas que queriam ouvir sobre a lei que Deus já tinha dado a Moisés, pessoas que queriam consultar a Deus por alguma causa. Jetro vê aquilo e vai de conta a Moisés, está tudo no capítulo 18 de Êxodo. Diz: Moisés, o que é que você está fazendo? Provavelmente à noite, no jantar, o que é que você está fazendo, Moisés? Ele diz: o que é que eu estou fazendo? O que foi, meu sogro? Você vai matar o povo e vai morrer do jeito que você está fazendo. Você fica o dia inteiro naquele sol quente, o povo fica em pé. E você: mas eu estou julgando o povo, estou dando conselho, mas você está fazendo da forma errada. E Jetro dá um conselho para Moisés, porque essa é a diferença, querido, daquele que dá opinião e dá conselho. Tem gente que vem e critica o que você está fazendo, mas não te dá um conselho daquilo que você deve fazer. Jetro não. Ele diz: você está fazendo errado, Moisés. Claro que Deus vai agir, Deus está agindo através da tua vida. Mas por que você não levanta líderes, homens tementes, experientes, no meio desse povo, e levanta líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10 para cuidar desse povo? E as causas mais difíceis, essas vêm até você. A Bíblia diz, querido, se eu não me engano, no versículo 13 do capítulo 18, que Moisés não só ouviu o conselho do seu sogro, ele colocou em prática. Moisés podia dizer para Jetro: Jetro, quem é você, rapaz? Eu sou pastor dessa igreja aqui de quase 3 milhões de pessoas. Eu falo com Deus face a face. Eu tenho experiências que você não sabe nem quem é Deus, querido. Moisés foi humilde o suficiente para dizer: meu sogro, você está certo. Querido, o conselheiro ele vai ver coisas que nós não conseguimos enxergar. Alguém de fora, um bom conselheiro, ele vai conseguir ver uma saída onde nós não percebemos saída, ou perceber erros que estamos cometendo que nós não percebemos. Moisés achava que estava fazendo a coisa certa, mas ele estava fazendo da maneira errada. Moisés faz isso, levanta líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10 e começa a aconselhar o povo. O povo foi melhor assistido. Moisés não ficou tão cansado e o povo não pereceu por ficar no sol tanto tempo. Mas fundamentalmente, querido, Moisés foi um homem humilde, mesmo sendo um grande homem de Deus, um homem com experiência, com mais de 80 anos, vivendo o que ele viveu com Deus. Ele disse: você está certo, meu sogro, eu vou colocar em prática. Colocou em prática, salvou a sua vida e salvou a vida do povo. É muito importante, querido, que a gente ouça os conselhos, mas não deixa o conselho bater de frente com o teu orgulho. Não, você não sabe de nada, você é mais novo que eu,
A gente vê hoje o grande número de jovens, às vezes adolescentes, querido, que o pai vai dar um conselho, todo calçado em amor, em experiência. E o adolescente diz, não, você não sabe de nada, você não entende de nada. Ah, querido, eu ouvia meu pai muitas vezes falar, quando ele nos deixava em casa e não deixava a gente ir para a rua, ele dizia, um dia vocês vão entender por que eu estou segurando vocês aqui. Meu pai conseguia enxergar coisas que nós, como filhos, não enxergávamos. Conselho pode te livrar da morte, pode te livrar de tragédia. Quando teu pai, tua mãe te der conselho, ouve. Às vezes os filhos estão subindo em um lugar e a mãe começa a dizer, desce daí que você vai cair. A criança não desce. Só quando ela cai é que ela vai atentar para aquilo que aconteceu. Querido, ouça o conselho e pratique, você vai ter uma vida próspera e segura. Quando Deus levantar um conselheiro, seja humilde e sábio para ouvir o conselho e fazer aquilo que o conselheiro está dizendo. Olha o que Provérbios 12:15 diz, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então você quer ser uma pessoa sábia? O apóstolo Tiago fala isso. Alguém quer sabedoria? Peça a Deus. Sabedoria não é um dom, querido. Sabedoria é o que você busca. E a sabedoria está muito ligada também àquilo que você ouve e quem você ouve. Sabe? Tem uma outra passagem na Bíblia, para a gente encerrar, que acontece lá em 2 Crônica, capítulo 10, versículo 1 até o dia 15, até o versículo 15. Isso é muito, muito importante, eu estava lendo esse texto. Quando Salomão morre, seu filho, Roboão assume o reinado no lugar de Salomão. E quando um servo, uma pessoa que serviu, Jeroboão servia a Salomão, mas fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Salomão e foi para o Egito. Quando ele sabe que Salomão morre e Roboão assume o trono, ele volta de lá, junto a alguns homens que estavam de alguma forma se sentindo injustiçados por Salomão, e vai na presença de Roboão e fala com ele e diz, Roboão, sabe, teu pai colocou fardos pesados sobre nós, não podemos aguentar, mas agora que ele morreu, agora que você assumiu, nós queremos te pedir, alivia o nosso fardo, ou seja, nos dá trabalho menos pesado, seja mais favorável a nós. Roboão ouve aquela queixa de Jeroboão e diz, olha, volto daqui a 3 dias. Normalmente um rei, ele era cercado de conselheiros. E quando Salomão morreu, ele deixou os conselheiros que o serviam para Roboão continuar ouvindo esses conselhos. Só que Roboão vai ouvir esses homens já bem idosos, mas cheios de sabedoria, de maturidade, e aqueles conselheiros dizem, olha, Roboão, faz isso que eles estão pedindo, alivia o fardo deles, o trabalho deles, eles serão teus servos com alegria para o resto da vida. O que eles estão pedindo é uma coisa muito simples, eles só querem que você os traga de volta, que eles possam ter serviços mais dignos, enfim, faça o que eles estão pedindo, você terá um servo te servindo com alegria. Mas a Bíblia diz que Roboão não ouve, não atende o conselho daqueles homens. Ele vai e torna conselheiros dele alguns jovens que cresceram junto com ele, amigo de infância, e fala a mesma coisa, olha, o Jeroboão veio aqui com alguns homens e pediu que nós aliviássemos os fardos dele. O que é que eu digo? O que é que vocês dizem? Ele já tinha o conselho dos homens, mas os jovens pegam para ele, olha, não alivia não, fala para eles que o teu dedo é mais grosso do que o lombo do teu pai, ou seja, que você é muito mais severo, que você vai ser muito mais pesado do que o teu pai foi com eles. Se eles apanhavam de chicote, eles vão apanhar agora com escorpiões, vão ser açoitados com escorpiões. Então, Roboão tinha dois conselhos, o dos homens mais idosos, maduros,
sabe, que o aconselharam a tornar o fardo, o jugo daqueles homens mais leve, uma coisa simples. E tinha um conselho de uns jovens imaturos, perversos, malignos, que o aconselharam a ser ainda mais cruel com aqueles homens. Quem ele ouve os conselhos? Quem ele atende? Dos jovens. Comete um grande erro. Ele vai, chama depois de 3 dias Jeroboão ali e diz: olha, eu vou piorar a situação de vocês. Esse negócio estava ruim, vai ficar pior agora. Isso gera uma revolta. Jeroboão vai, reúne aqueles homens e fala: o que é que nós temos a ver com a casa de Davi? Há uma rebelião. Jeroboão pega 10 tribos de Israel e se torna rei delas. E Roboão acaba ficando, quase corre risco de morrer, quase morre por causa disso. Ele acaba ficando apenas com 2 tribos. Quando ele reúne o exército para tentar contornar a rebelião e ir contra Israel, ele ficou com a parte de Judá. Deus fala para ele: não vai lutar contra Israel. Como Deus estivesse falando: você é culpado disso. Você gerou essa situação. Você não ouviu o conselho certo. Acabou colocando um conselho errado em prática. Então você gerou essa situação. Querido, então Israel foi dividido por causa de um conselho mal aplicado. Se ouviu, porque sempre Deus vai te oferecer 2 oportunidades, 2 caminhos. Você tem que escolher qual é o caminho certo. Então Roboão teve a oportunidade de ouvir um conselho sábio. Olha, alivia o fardo deles, eles vão te servir para o resto da vida com alegria. Ele preferiu ouvir o conselho do perverso e acabou gerando essa divisão. Isso é terrível, mano, porque às vezes nós temos isso. Um líder, um pastor, a palavra de Deus está dando um conselho. Você prefere ouvir daquele que é perverso, que é ímpio, e acaba se arrebentando. E não adianta depois, como Roboão tentou consertar a coisa: não vou consertar essa rebelião. Deus: opa, vai não. Você não vai lutar contra os teus irmãos de Israel. Porque você gerou, você vai colher as consequências disso agora. Você vai ver na sequência, daqui a pouco Sisaque, rei do Egito, vai, invade Judá, torna eles escravos, e toda uma consequência veio porque se ouviu um conselho errado. Querido, isso é muito sério. Tome cuidado. Deus tem levantado conselheiros perto de você. Ouça esse conselho. Quando alguém vier dar um conselho errado, vai para o filtro da palavra de Deus. Se você não tem eu não sei se isso está certo ou está errado, procure um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí que está perto de você. Senta com ele, não precisa de vir te perguntar. Vai lá, fala. Digo: olha, eu quero que você me dê um conselho sobre isso. Eu devo fazer ou não? Eu devo vender ou não? Eu devo sair ou não? O que eu faço? Ouça, querido, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Pare de perder coisas. Pare de viver em tragédias pessoais. Evite essas coisas, andando debaixo de conselho, andando debaixo de conselho segundo a palavra de Deus. E Deus tem colocado essas oportunidades diante de você. Então faz uma análise da tua vida. Quantas coisas você já perdeu? Quantas coisas você já se envolveu que trouxeram traumas terríveis por falta de conselho? Não é nem por falta de conselho, por falta de praticar o conselho que Deus te deu. Porque Deus nos amando, Ele cuida de nós. E Ele cuida colocando pessoas. Por que você está nessa igreja hoje? Porque você serve a Deus, porque Deus te ama. Deus simplesmente ia te colocar numa igreja e dizer: olha, agora você se vira. Não. Ele coloca pessoas do teu lado para te discipular, para te ensinar, para te orientar, para te aconselhar, para te exortar também. Então ouça isso, querido. Pratique, não vá tomar decisões. Eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Sente com o teu líder. Fale qual é o problema, ele vai te dar a melhor direção. Eu vou sair do meu emprego. Eu vou largar a mulher. Eu vou mudar de cidade. Ouça conselhos, querido. Ouça, para que você não se envolva em perdas e em tragédia. Eu vou ler de novo para te encerrar
o texto que nós lemos no início. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da tua vida, ande debaixo de conselho. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, eu quero que você curve a tua cabeça aí onde você está. Eu quero abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, Pai. Igreja que eu tanto amo, que o Senhor tanto ama, é a tua igreja, é a tua noiva. Quantas pessoas aqui, Deus, os que estão nos vendo através desse vídeo, já perderam tantas coisas, se envolveram em tantas situações terríveis por não ouvir conselhos ou por não obedecer os conselhos que foram lhe dados. Pai, eu quero te pedir que tu dê um coração para cada um de nós, um coração ensinável, um coração humilde, simples, que assim como Moisés, que ouviu o seu sogro, Pai, que o aconselhou, ele foi humilde de colocar em prática e trouxe tantos bens, tantos benefícios, não só para ele, mas para aquele povo. Assim seja esse irmão que me ouve, essa irmã que me ouve. Que todo orgulho, toda estrutura de orgulho seja quebrada do teu coração. Que Deus te dê um coração humilde, simples, ensinável, quebrantado. Que a sabedoria esteja naquilo que você ouve, nos conselhos que você ouve e pratica. Aqui estejam homens e mulheres que não andam no segundo o conselho dos ímpios, mas que meditam na tua palavra, como diz o Salmo 1, dia e noite, que andam debaixo de conselho da tua palavra. Abençoa cada um desses homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Seja abençoado, querido. Que o Senhor te livre de tragédias, que o Senhor te livre de circunstâncias, de situações. Quando você ouvir e praticar o conselho respaldado na palavra de Deus. Deus te abençoe, te cure, eu te abençoo com amor, com alegria, com saúde, com paz, com virtudes que vêm do alto sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe. Sabe, nós estamos todos os dias aí com um devocional diário, então ouça a palavra de Deus, sempre ouça, sempre tem uma palavra de direção, de ensino ali para você. Procure ouvir e procure principalmente obedecer aquilo que você ouve, que você será um homem, uma mulher bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Deus abençoe, um beijo, estou morrendo de saudade de vocês, mas assim que for possível a gente vai estar de volta. Até lá, busque a Deus, se firme em Deus, creia no Senhor, espere nele, confie nele. Amém? Deus te abençoe.